Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Eu vou falar hoje um assunto interessante, que são os adicionais sobre o seu salário. Pois é, você tem o seu salário, não tem? Quais são os adicionais que podem vir a ser colocados sobre ele? Você sabe? Todos. Temos alguns mais famosos aqui, que são os que eu vou trazer nesse vídeo e explicar um pouco sobre cada um deles. E no final tem uma dica bônus matadora que vai deixar você muito animado se você recebe algum deles, tá bom? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora, já curte esse vídeo e deixa o botão de compartilhar no jeito, porque se fizer sentido para você, você compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Perfeito? Vamos então direto ao ponto? Vamos lá! Qual que é o tema? Então, adicionais de salário. Então, todo mundo tem salário, não tem? Pois é, aquele valor que está registrado na carteira, o valor nominal do seu contrato de trabalho, ok. Só que esse valor, em alguns meses ou todos os meses, ele pode vir aumentado, adicionado? Pode, se acontecer alguns fatores. Claro que você vai ter uma remuneração maior do que aquela. Então vejamos, a mais tradicional é a hora extra, tá? A hora extra é aquela que você faz além da determinada pela legislação e pelo contrato de trabalho. Ela deve ser remunerada com no mínimo 50%, tá? Podendo chegar até mesmo a 100%. Então, nós temos a legislação que estabelece no mínimo 50%. Nenhuma empresa pode se dar ao luxo de pagar 40%, 30%, 10% de hora extra. Tem que ser no mínimo 50%. Pode ser mais, doutor? Pode. Há alguns acordos coletivos ou convenções coletivas que determinam que o mínimo é 60%, 70%. Perfeito, maravilha. Está acima do que a lei estabelece? Então, tá ótimo, tá? Só não pode ser menos. Então, mínimo 50% do valor da hora normal. Perfeito? Então, esse é o primeiro adicional que incide, né, sobre o salário aí dos trabalhadores. Agora, temos um outro, adicional noturno. Só acontece quando o trabalhador trabalha no período noturno, tá? Quem trabalha de dia, não é? A partir das 6 horas da manhã, não vai receber esse adicional noturno. A lei estabelece que os trabalhadores urbanos é das 22 às 5 da manhã. Então, adicional noturno é no mínimo 20%. Então você pensa bem nisso que eu estou falando. Por quê? Mínimo quer dizer que a empresa pode deliberadamente ofertar um percentual maior ou ela pode cumprir uma obrigação normativa do sindicato, né, dos documentos coletivos, que determinam percentuais maiores. Então, nada impede que aí onde você trabalha, a sua empresa pratique 30%, 40%, 50%, tá, de percentual sobre a hora normal a título de adicional noturno, tá bom? Só não pode ser menos do que 20%. Perfeito? Vamos lá. Sobreaviso. O que é o sobreaviso? Sobreaviso é momento em que você deveria estar de descanso, desfrutando, repousando, você deve estar de prontidão, atento. Por quê? Seu telefone pode tocar, você pode receber um e-mail, uma chamada e você ter que atender uma necessidade da empresa no seu período de descanso. Então você estará sobreavisado, estando de descanso, podendo ser chamado, solicitado a qualquer momento. Então, por conta de estar nesse stand-by, né, você vai receber no mínimo 1/3 das horas em que você ficar disponível. Você não está trabalhando, você não está na empresa, você não está executando nenhuma função propriamente dita, mas você está de sobreaviso. Você está em stand-by, você está pronto, disponível para que, se a empresa chamar, você atenda. Então, por conta de estar com essa disponibilidade, você vai receber 1/3 sobre essas horas que você ficar disponível. Beleza? Não é o dia todo, não é uma semana, é somente sobre as horas que você ficar disponível para a empresa no seu período de descanso, no seu período de repouso. Ok? Vejamos, o outro adicional muito famoso também, de periculosidade, ou seja, ele é fixo, tá? A lei determina que são 30%
de adicional de insalubridade. Sobre o quê? Sobre o salário, tá bom? Então, sobre o salário base, o seu salário nominal, o seu salário de registro, é sobre esse valor que nós vamos aplicar os 30%, tá bom? E aí, o que é periculosidade? É quando você está exposto a situações permanentemente perigosas. Os mais famosos que nós temos é quem trabalha em postos de gasolina, não é? Frentistas de postos de gasolina. Outro também muito famoso são os vigilantes, tá bom? Então é isso. Outro adicional aqui, adicional de transferência, tá? É no mínimo de 25%. Quando você provisoriamente é transferido por força do seu contrato de trabalho. Então você deve mudar da sua residência para uma outra residência de forma provisória, tá? Nos termos do contrato. E aí, durante esse período que você ficará longe da sua residência, tendo que se instalar numa outra cidade, num outro estado, você vai receber da empresa esse adicional, que é no mínimo 25%. Normalmente as empresas não fazem mais, tá? Mantém o que a lei fala, mas é possível que a sua empresa faça aí, né, de forma graciosa, um percentual maior, ou a sua convenção coletiva assim determine que seja mais do que isso. Perfeito? Vamos a mais um? Vamos a mais um. Temos outro adicional aqui, ó, muito famoso também, de insalubridade. A insalubridade ela é diferente da periculosidade. Basicamente, o que muda de um para outro? É o agente ao qual o empregado está exposto. Aqui ele está exposto ao perigo de vida. Na insalubridade, ele tem uma exposição, né, a sua saúde é exposta a alguns agentes nocivos que possam causar prejuízo à sua saúde, à sua integridade física, ok? Então, nesse caso, ele irá receber de acordo com o grau da exposição, tá? De acordo com o agente nocivo e de acordo com o grau da exposição. Vai ser 10%, nível leve, mínimo, 20% médio ou moderado, ou 40% máximo ou grave, tá? Só que esses percentuais, 10, 20 ou 40%, ele vai incidir sobre o quê? Olha só a outra diferença, sobre o salário mínimo, tá? E não sobre o seu salário base. Se você ganha R$2.000, esses percentuais 10, 20 ou 40 vão incidir sobre o salário mínimo vigente no Brasil, que hoje é 1.320, tá? E não sobre os R$2.000. Se fosse o adicional de periculosidade, você iria receber sobre o seu salário, sobre os 2.000. Mas o adicional de insalubridade, ele vai ter a incidência sobre o salário mínimo vigente no Brasil, que é 1.320, e não sobre os R$2.000 que você recebe. Perfeito? Essa é a diferença e essas são as características básicas desse tipo de adicional. Outro adicional também são as gorjetas e comissões. Fazem aumentar, não é, o seu salário, a sua remuneração. Agora, as gorjetas não temos um percentual mínimo de regulamentação na lei, também as comissões não temos. Então fica a cargo das empresas, tá? E também dos sindicatos, por meio do acordo coletivo ou convenção coletiva, estabelecer, se for o caso, regras básicas que venham tratar sobre esses assuntos, tá? Agora a dica de ouro para fechar isso aqui, olha, de forma sensacional. O que tudo isso aqui tem em comum que é favorável a você? Isso aqui deve constar, qualquer um deles, tá? Deve constar no seu holerite. Exija, tá? Não receba nenhum desses por fora. Não faça isso, não cometa essa loucura, porque o único prejudicado é você, tá? Você vai ter prejuízos no seu FGTS, se isso aqui não tiver no seu holerite. Se esses adicionais não estiverem no seu holerite, você vai ter prejuízo nas suas férias. Por quê? Porque as férias elas são contabilizadas pela média das suas remunerações ao longo do período aquisitivo. Então, se as suas remunerações durante o período aquisitivo forem menores, pequenas ou subtraídas desses adicionais, você terá prejuízo aí significativo nas suas férias, tá? Então, diminui FGTS, se isso aqui não tiver na sua holerite, na sua folha de pagamento, diminui FGTS, diminui férias e diminui também 13º. Pelo menos esses três impactos você vai sofrer se isso aqui não estiver
no seu holerite, no seu contra-cheque, tá? E o 13º é a mesma coisa, ele é composto da média das suas remunerações daquele ano, tá? Então fica aqui essa dica muito importante. Eu acredito que você já curtiu, eu acredito que você já se inscreveu no canal, eu acredito que agora é o momento de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa saber dessa informação, tá ok? E ficamos por aqui, nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço!